E aqui estamos mais uma vez com vocês para mais um podcast da Escola de Oficiais. E se você é novo aqui no nosso canal, quero lhe falar que o nosso canal conversa sobre a profissão dos oficiais de justiça. E hoje iremos com mais um vídeo da nossa conversa com os advogados, os oficiais e os advogados. E o tema de hoje é busca e apreensão de veículos. E antes que eu me esqueça, eu sou Cleiton Alves e eu estou aqui com os meus amigos Daniel Faião e Mauro Faião. Então, senhores, a pergunta que eu vos faço agora, já no início do nosso podcast: qual a diferença entre este assunto com os oficiais especificamente e com os advogados? Você está perguntando isso porque a gente já fez um outro vídeo de busca e apreensão. Exatamente. E você já sabe tudo sobre o assunto. Com certeza. Inclusive, se você quiser acompanhar depois desse vídeo, vai aqui no card. O vídeo lá que a gente já fala disso, né? A diferença básica é que aquele vídeo a gente fala muita legislação, muita regra, cumprimento específico de mandado com esse tema. E apesar desse de hoje ser o mesmo tema, esse ele vai muito linkado com o advogado, a participação do advogado, a participação do depositário, a participação das partes durante a diligência, antes da diligência. Né? O oficial de justiça recebe o mandado de busca e apreensão. A parte interessada vai consultar no sistema e vai saber que o oficial de justiça está com esse mandado. Como ela deve proceder? Como ela deve ligar para o oficial de justiça, agendar com o oficial para fazer a diligência. A diligência de busca, de localização do veículo, a quem compete? Compete à parte, compete ao oficial, depende da região, né? E o veículo está localizado. Como que a gente vai efetuar a apreensão desse veículo? Como que a gente deve solicitar o apoio policial? Quem deve ser o depositário? Para onde vai o veículo? E se precisar de ordem de arrombamento, como que a gente faz? Como é que procede nesse sentido? E mais, e o advogado ou o depositário presente na diligência? Como é que ele deve atuar nesse momento? O oficial de justiça faz a diligência e depois o depositário lida com a parte em relação ao pagamento. Enfim, tem essas interrogações aí que a gente vai conversar sobre isso, mas muito voltado, oficial de justiça, a advogados e depositários. Esse suporte do advogado, então. Tem muito a ver com a comunicação entre o advogado, entre o depositário e o oficial de justiça. Como é que se dá, se é sempre presencial, se pode ser por telefone, se a gente precisa de alguma coisa durante a diligência, um determinado meio material para concretizar a ordem, cabe ao Estado, cabe à parte, como é que se procedimentaliza isso? A gente aguarda a parte fornecer os meios, e se for defensoria pública, Sim. A parte não tem meios, a parte é hipossuficiente, é beneficiária de justiça gratuita. Então são muitas perguntas que acontecem tanto do lado dos oficiais ou do judiciário em si e das partes envolvidas, geralmente patrocinadas por um advogado. Então a gente quer melhorar essa comunicação para poder alinhar a forma de atuar nessas diligências. Entendo. E presumo até que esse tema seja um tema muito recorrente, né? Bastante. Talvez um dos mais recorrentes que a gente tenha. E a gente sabe disso de forma estatística, porque quando a gente dá uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube, dê uma olhadinha lá, a gente consegue ver a quantidade de visualização em diversos vídeos. Então tem dois que se sobressaem hoje, Certo. que é o de avaliação de imóveis e o de busca e apreensão de veículos. São os principais, onde a turma mais tem dúvida e tal. Tem muitas perguntas do pessoal que não é da área jurídica, o pessoal fica curioso, é um cara que está com dificuldade de quitar o pagamento do carro e pode ser uma eventual parte no processo, então ele fica curioso, será que pode acontecer comigo? Então tem muitas perguntas dessa turma, apesar de não ser o nosso foco no canal, né? A gente fala muito com o oficial de justiça, com o advogado, com servidores do judiciário, e a gente até evita, porque nós não podemos prestar consultoria como oficiais de justiça para o público. Então, mas acontece muito isso lá no canal da gente. Entendi. Mas eu queria saber se a gente, com isso, respondeu a sua pergunta no início. Sim, responde. Apesar de que ainda ficam uns pontos em aberto, que é o que a gente vai conversar aqui no decorrer do bate-papo. Tá. Mas já pergunto também, como vocês responderam que é algo corriqueiro, né? Está acontecendo o tempo inteiro isso, e a comunicação com os advogados é algo que acontece de forma positiva em relação ao trabalho dos oficiais, ou ainda é algo que vai engatinhando aí para poder dar uma melhorada? Vocês sentem que os advogados poderiam chegar mais junto, ou talvez até a própria parte poderia acionar o advogado para que ele chegasse mais junto?
algo desse tipo? Tá? Normalmente, os processos onde a gente atua é em alienação fiduciária. São os contratos bancários em que o próprio banco entra com a busca e apreensão, e é normal que os bancos tenham grandes contratos com escritórios de advocacia, escritórios especializados. Então, normalmente, essa comunicação é tranquila, porque os escritórios são especializados, os advogados conhecem da matéria e os oficiais de justiça também conhecem. Então, essa comunicação costuma ser tranquila e não costuma ser direto com a parte. Costuma ser direto com os advogados. Mas sempre surgem dúvidas dos dois lados, de ambas as partes. Questões procedimentais, questões regionais. Às vezes o advogado é de fora, ele não conhece as normas internas, os regulamentos internos aqui. Às vezes é o contrário, o advogado é daqui e vai atuar num processo fora. Então, a parte jurídica costuma ser bem conhecida pela advocacia especializada. Mas a procedimentalização nem sempre. Procedimento é uma coisa muito complicada, porque você só conhece na prática, você só conhece vivenciando. Você realiza as diligências e percebe que acontecem determinados detalhes. Poxa, não tem ninguém em casa, eu tenho ordem de arrombamento, o veículo está dentro de uma oficina, será que eu posso entrar, será que eu não posso? Eu não me preparei para essa matéria. Eu sou parte no processo, eu tenho interesse em aprender aquele veículo, eu quero tomar a frente na diligência. Se eu posso participar da diligência, eu posso tomar a frente. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Então, surgem essas dúvidas procedimentais de ambos os lados, e é por isso que a gente está aqui hoje, para esclarecer essas dúvidas, mas no geral a comunicação é tranquila, agendamento de diligência costuma ser tranquilo, a forma da gente dialogar é bem, repetindo, tranquila no geral. Eu não sei se o Daniel tem essa mesma opinião, porque depende de cada um, depende da forma de trabalhar de cada um. Né? Como todo oficial de justiça, cada um tem seus casos, suas histórias e suas peculiaridades, mas no geral, como a parte autora é um serviço, em geral, também especializado, é uma equipe contratada que normalmente só faz isso, com o tempo, e o pessoal que já tem experiência já sabe qual que é a prática. Entra na rotina, né? Já sabe, então tem algumas regras locais, mas elas não podem fugir do CPC, mas tem as regras locais, então tem que seguir um passo a passo. Tanto os advogados quanto os depositários já sabem disso, os oficiais de justiça também já sabem disso, ou deveriam saber, para estar na ponta da língua, e é seguir regrinha. E aí é bom esclarecer que a gente lida muito com os depositários, nem sempre é com o advogado da parte. Às vezes o próprio depositário é o advogado, às vezes é uma pessoa especializada que faz até tentativa de localização, aquelas diligências prévias que a gente vai comentar aqui, o chamado localizador. Certo. Então essa comunicação ela se dá tanto com o advogado quanto com o depositário. Então, assim, em resumo, a única, entre aspas, falha que se tem são as dúvidas. Porque a comunicação acontece de forma fluida. Geralmente sim. Aqui ou ali a gente tem problema porque são exceção. pessoas. É. E onde a gente tem pessoas tem problema dos dois lados. Dentro do serviço público, dentro da advocacia, do serviço privado. Mas isso é exceção. Sim, entendo. Existe um protocolo. É um protocolo simples. Mandado de busca e apreensão. Ok. O que o oficial precisa fazer? Seguir esse protocolo. O que a parte autora precisa fazer? Seguir esse outro protocolo. O que a parte a parte executada precisa fazer? Aí cabe a nós, na hora, chegarmos lá e explicarmos para ela. Tá? Porque a parte executada normalmente é leiga, fica nervosa, fica, às vezes, criando objeção, criando obstáculo, e você tem que saber lidar com isso. Mas a gente está nessa parte bem introdutória do vídeo ainda para colocar aqui para a galera sobre o que a gente vai falar hoje. Então, eu acho que situou bem. Eu gosto sempre quando vocês nos contam um exemplo de caso e a gente começa a destrinchar o assunto em cima dele. Eu acho que o pessoal também gosta muito disso. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acham em relação a isso. Porque normalmente as histórias acabam ligando a gente dentro do assunto porque causa empatia, né? Vai que alguém também já participou por algo parecido, passou por algo parecido, né? Então, assim, vocês poderiam, algum dos dois aí, levantar uma para a gente poder alinhar? Enquanto eu penso numa história, deixa eu complementar a resposta, porque geralmente as dificuldades que existem na comunicação é quando ou o oficial de justiça está inseguro em relação à diligência, em relação a um ato forçado, ou a parte o oficial com a parte tem dificuldade em agendar a diligência. Em que sentido? O oficial tem uma demanda muito grande. Em geral, todo oficial tem.
A parte sempre tem urgência, então às vezes gera esse choque de urgência de um lado e demanda de outro. Então o oficial não consegue atender a urgência que a parte quer. A parte não consegue a urgência que ela quer, porque na verdade existem vários processos, vários mandados na fila. Talvez esse, não sei se o Daniel concorda comigo, seja a maior dificuldade, é essa pressa no cumprimento. Então, o oficial de justiça tem que enxergar um pouco o lado da parte, o lado do escritório, do interesse, da necessidade, e o escritório tem que enxergar a função do oficial de justiça em que ele não tem somente aquela ordem para cumprir, ele não pode sair naquele momento para fazer uma busca e apreensão porque existe um risco do veículo desaparecer, a não ser que seja uma situação de urgência de plantão. Sim. Aí tudo bem, o oficial vai estar lá disponível para isso. Mas como regra, o grande problema que eu vejo é esse. Às vezes insegurança por questões jurídicas no cumprimento da diligência e de outro lado, essa falha de comunicação porque um às vezes não enxerga muito o lado do outro. Então, quando a gente se entende, quando um entende a necessidade do outro, a gente costuma se dar bem. Entendi. Perfeito. É um ponto difícil nisso. E é normal acontecer, mas ainda assim é difícil. Porque eu comentei há pouco, né? Existe um protocolo, existe um ritualzinho que tem que seguir. E aí eu vou trazer o exemplo, tentando contribuir com a sua pergunta, o nosso exemplo aqui local. Nós recebemos um mandado de busca e apreensão e nós temos um prazo administrativo de 30 dias para cumprir aquele mandado, na íntegra. Ok. E como o Mauro falou, a parte autora tem interesse em apreender o veículo. Os depositários, eles ganham por isso, eles são remunerados por isso. Então Sim. eles têm mais interesse ainda de se colocar à disposição, localizar o veículo e ficar à disposição do oficial de justiça para marcar a agenda. E aí ele tenta. E o oficial coloca lá à disposição numa agenda, de repente não é amanhã, mas pode ser semana que vem, algo assim, conforme a agenda dos dois. Certo. E por outro lado, o escritório jurídico que está aqui assistindo de longe, que não sabe dessa comunicação, também contata o oficial de justiça. Apesar do depositário já ter feito isso. Aí o escritório jurídico também faz isso. E de repente, um outro funcionário, também do mesmo escritório, faz isso também. Ou seja, eu estou numa situação que eu estou sendo contatado aqui por 3 pessoas com o mesmo objetivo, sendo que eu já alinhei com uma pessoa. Sim. Ou seja, tem uma confusão de comunicação aqui nesse caminho. E aí, às vezes, o oficial pode se colocar assim, caramba, eu já sei, eu estou dentro do meu prazo, eu sei que tem que cumprir, eu já agendei com o depositário, mas aí parece uma pressão exagerada. Cobrança. Uma cobrança desnecessária, como quem diz assim, primeira pessoa que já falou comigo, converse com a turma que você representa e diz que está tudo bem, já está marcado, já está agendado. E aí o outro ponto é, ok, a apreensão é feita. Nós precisamos citar a parte. Né? Normalmente isso acontece no mesmo ato, quando o proprietário do veículo está presente, ele já é citado na hora. Mas se não, eu posso apreender o veículo onde ele estiver e, num segundo ato, fazer a citação do executado. Um segundo ato. E às vezes o oficial pensa assim, poxa, eu já fiz a apreensão, preciso fazer o meu auto, registro, etc, etc. Mas eu também vou precisar entregar a certidão de citação. Eu vou fazer isso tudo no mesmo momento, quando eu estiver no escritório, no meu home office. E às vezes uma coisa demora uma em relação à outra. E também essa turma fica, poxa, e aí? Entrega, devolve. Calma, existe um prazo, né? Dentro do prazo, dentro do nosso protocolo, da nossa regra, vai acontecer. Então, demanda um pouco, como o Mauro falou, do entendimento de um lado, do entendimento do outro, por isso que esse vídeo é os oficiais de justiça e os advogados, e os depositários aqui também, né? Para que um entenda o trabalho do outro, o tempo do outro, e desde que eu obedeça as minhas regras, e a outra parte também, fica tudo lindo. Sabe o que me lembrou agora? Não faço ideia. O Mauro falou da demanda, que vocês têm uma demanda grande, e você falou sobre a pressão que o pessoal fica, e aí? Isso me lembrou do nosso primeiro podcast. Então, se você quer saber, os oficiais de justiça trabalham um pouco. Dá uma olhada nesse cardzinho aqui em cima. Entre aspas, né? Vamos botar logo as aspas antes de a gente ser criticado. Naquela época, a gente não tinha o treinamento que você nos fez, a gente não tinha um estúdio mais organizadozinho, a gente meio que tinha um script e ia, mas assim, vamos começar? Vamos. Começou daquele jeito naquele primeiro vídeo. A gente não tinha nem isso aqui, que você me perguntou o que é ainda, eu também não vou te responder. É um absurdo, por sinal, né? Não ter isso daí. Já estou aqui na expectativa. Como que o cara grava um vídeo sem um negócio desse? Laboratório de química? Mas realmente me lembrou. As demandas e provavelmente esse tipo de pressão também seja por conta disso.
né? Tem mais coisa. Eu estava comentando com o Mauro um dia desse justamente sobre isso. Poxa, porque tem os oficiais de justiça que são mais desenrolados, são mais proativos, como em qualquer profissão do mundo. Tem aqueles que são mais acomodados, que deixam a coisa acumular um pouquinho. Então, às vezes, a parte autora também lida com uma personalidade e a outra. Sim. Né? Em qualquer profissão do mundo, não estou falando mal de ninguém aqui não. Mas veja, se eu estou acostumado a lidar com aquele que é mais acomodado, mais encostado, e eu preciso botar mais uma energia naquele cara para ele funcionar, quando essa parte vai botar essa energia no oficial de justiça que está ali mais ligado, mais proativo, produzindo, normalmente esse cara se sente pressionado. Poxa, eu já estou no meu roteiro, já estou no meu ritmo, eu já agendei com você, vai funcionar, calma, deixa chegar a data, calma. Então, enfim, é só uma questão de uma parte entender a outra e a coisa se equilibrar bem. Seguir o protocolo. Muito bem. Muito bem. Então, chega aquele momento que eu gosto muito de fazer. E o que diz a lei, Mauro? A lei fala bastante coisa. A gente já discutiu vários aspectos em relação à busca e apreensão, não só de coisas, mas também de pessoas. E agora a gente está focando em veículo. O papo aqui mais é busca e apreensão de veículo. Em alienação fiduciária, né? São as ações onde a gente tem aí os bancos como parte autora em geral. Existem outros casos, tá? Existem obrigações de entregar coisa, tanto de título judicial, título extrajudicial, que a gente não vai se aprofundar aqui. Tem também o caso de remoção de inventariante. A gente está num processo de inventário, o inventariante é responsável pelos bens, ele foi removido, ele tem o dever de entregar esses bens. Então, se ele não entrega, o juiz determina a busca e apreensão. E pode ser veículo também, podem ser outros bens. Não é tão comum assim. Agora, em relação à busca e apreensão em alienação fiduciária, a gente precisa destacar, obviamente, que a Lei 911, essa lei é bem antiga, deixa eu ver se eu anotei aqui, de 69, é um decreto-lei, 911. Ele tem algumas atualizações mais recentes, mas essa é a lei principal que vai definir a busca e apreensão. A gente tem, como eu falei, o cumprimento de sentença, a gente tem execução do título extrajudicial, a gente tem algumas regras relacionadas a isso, que eu vou passar aqui de uma forma bem breve, porque, como o Daniel falou, a gente já discutiu em outro vídeo sobre busca e apreensão, onde a gente fala de forma bem ampla, fala sobre muitas leis, tem vários artigos lá que a gente menciona. Aqui o importante que eu quero focar é na regra que define, primeiro, são 2 oficiais de justiça que devem cumprir mandados de busca e apreensão. Tá? Essa é a regra. E eu já adianto, não existe nulidade se não for cumprido por 2. É uma orientação. Tá? A gente não tem uma obrigatoriedade. Até com segurança, né? É quase que uma orientação. É segurança física, segurança jurídica de todas as partes. Nós temos uma previsão hoje no CPC de 2015 que as penhoras, quando é necessário o uso da força, o uso do arrombamento, ela só pode ser feita desta maneira com a determinação expressa do juiz. Certo. E quando a busca e apreensão fala sobre necessidade de arrombamento, hoje no CPC, ele aponta para o dispositivo da penhora. Ele fala, olha, se houver necessidade de arrombamento, nós devemos seguir o protocolo definido para a penhora. Sim. E um desses protocolos é solicitar a autorização expressa do magistrado. Nós estamos diante de uma busca civil, de um interesse privado, que pode ser convertido em perdas e danos, pode ser convertido em ação de depósito, até se o veículo não for achado. Então o legislador entendeu por bem que esse arrombamento seja a última hipótese após a análise do magistrado. Então não é o oficial de justiça em diligência como regra, como trazido pela lei, que vai fazer esse juízo de valor. Eu já adianto que em alguns locais, como aqui no estado de Alagoas, nós temos regras internas que dizem que o mandado já tem que vir com essa ordem de arrombamento. O legislador tirou essa prerrogativa, vou chamar de prerrogativa do oficial de justiça, e com isso o legislador acabou engessando um pouco o processo, na medida em que ele tira a autonomia do oficial de justiça. Isso talvez não tenha sido muito bem analisado, talvez ele tenha apontado para o artigo da penhora por outros motivos e não percebeu que lá falava dessa questão da autorização do juiz. Então aqui na prática, em alguns outros locais, os tribunais, as corregedorias entendem, não, o oficial tem que ter essa autonomia. É ele que tem que analisar se é necessário arrombamento ali ou não. E aí já vem no mandado. Isso é muito bom, porque traz efetividade, mas aí o oficial de justiça e a parte também tem que ter muito bom senso para saber o momento, a forma de fazer esse arrombamento.
Mas veja que não faz tanto sentido, se você parar para pensar, você, oficial de justiça, está com mandado de busca e apreensão. Esse mandado de busca e apreensão. Está o advogado do seu lado, a parte interessada, ou o depositário que já agendou com você faz a diligência. Ótimo. Aí o advogado fala, olha, o veículo está lá, eu consigo ver através dessa grade, você também consegue ver. Aí você chega na porta da pessoa, ordem de busca e apreensão, o veículo está ali, toda a logística material pronta. E você não pode pegar. E você não pode apreender o veículo. Porque você não tem a ordem aqui de ingresso forçado do mandado e a parte simplesmente fala, eu não autorizo que você entre na minha casa. Aí você volta para o fórum e fala para o juiz, para ele expedir uma ordem de ingresso forçado. Quando você voltar, onde vai estar o veículo? Vai estar em qualquer lugar, menos lá. O legislador não pensou na operacionalização, como normalmente as pessoas não pensam. Não, o oficial vai chegar lá, ele não tem a ordem, ele pede para o juiz autoriza, ele vai lá e entra. Sim. Mas não é como um passe de mágica. O processo é burocrático, as coisas demoram, o magistrado não está disponível para analisar, essa análise não é instantânea. Então, o que acontece que o Daniel falou. E veja, não faz o menor sentido, você tem uma ordem judicial e você tem uma parte com uma resistência ilegítima à ordem judicial. A ordem deve ser cumprida. Claro que com todos os cuidados necessários. Então, isso para a gente não é muito bom. Aqui foi resolvido com essa exigência da corregedoria de que os juízes façam constar no mandato, trazendo de volta essa autonomia para o oficial de justiça. A gente teve uma outra alteração também interessante no CPC 2015, que poucas pessoas se atentam, e é interessante falar isso para os advogados, que antes a gente poderia realizar atos de comunicação em comarcas contíguas. Nós poderíamos sair da nossa comarca para realizar citações de intimações. Hoje, o CPC autoriza tanto as comunicações quanto os atos executivos. Podem ser realizados em comarcas contíguas. Esse negócio aí não é perigoso, não? Vai pegar fogo aqui no estúdio. É perigoso se alguém sem querer bater o cotovelo e derramar aquele negócio. Extintores, tem aqui o corpo de bombeiro, já tem projeto para isso. O cara tá fazendo aqui uma experiência química enquanto a gente tá gravando aqui. O pessoal tá ousado mesmo. O negócio aqui tá ficando bom, velho. Mas lá no primeiro vídeo, naquele que o oficial de justiça trabalha pouco, você... Não. Já era para ter isso. Mas não tinha. Mas a comarca contígua, né, voltando para cá, prossiga. Eu prometo que no final desse assunto eu vou mostrar o resultado disso. Tá certo. Vamos lá, é interessante. E aí diz hoje que atos executivos podem ser realizados em comarcas contíguas. E a gente tem que parar para pensar no que é um ato executivo. Obviamente que o nosso objetivo aqui não é se aprofundar, não é dar aula sobre isso, mas a gente costuma vincular ato executivo a processo de execução por quantia certa, a mandado de penhora. Mas não é só isso. O ato executivo é todo aquele que visa a cumprir uma obrigação forçada. E aí pode ser uma obrigação de pagar, que resulta numa penhora, pode ser uma obrigação de fazer, ou pode ser uma obrigação de entregar. E aqui a gente está diante de uma obrigação mista, né? Ela tanto é de pagar o valor atrasado quanto de entregar uma coisa, que é o veículo, coisa certa. Então a gente tem um cumprimento forçado e de maneira liminar, em geral, na alienação fiduciária. É uma obrigação de pagar ou uma obrigação de entregar e que a gente está executando. É um ato executivo. Então, em regra, poderia ser realizado nas comarcas contíguas sem problema. Antes de 2015, isso era proibido. Tem decisões, entendimento de que não pode. Só pode ato de comunicação. Agora é permitido, mas a gente não acha ainda discussões em relação a isso. Então, a gente vai no conceito de ato executivo e entende que pode. Agora, é bom consultar o magistrado, porque ainda é uma coisa nova, é uma coisa que não se faz muito. Nós entendemos que é perfeitamente possível. Tá? Geralmente, as partes têm interesse em fazer nas comarcas contíguas. Às vezes não é viável fazer isso e acaba indo uma carta precatória, vai depender da localidade. Mas enfim, é uma possibilidade e era isso que eu queria trazer em relação à novidade, né? Que a gente não se atenta muito. Legal. Antes que eu lhe faça uma pergunta que já está anotada aqui, já deixei aqui prontinha. No CPC tem os horários, né? Para que você possa executar as diligências. Em relação a esse... O negócio está ficando cada vez mais estranho, né? Eu estou levemente preocupado com o resultado dessa experiência, mas vamos continuar, deixa ele aí. Vamos lá, né? Tem o negócio do dia, do horário. Ele é o engenheiro, então deixa ele ir. Vai acontecer alguma coisa aqui. Beleza. Em relação ao dia e horário, vamos tentar repontuar essa parte
para que os nossos amigos advogados, amigos e amigas da advocacia possam também ficar alinhados conosco em relação a essa questão do horário do CPC. Tá. A gente vai fazer de forma bem resumida aqui, que a gente também tem um material sobre isso, mas eu quero focar aqui em busca. Regra geral, 6 às 20 horas. É a regra do ato processual. Se a gente precisar de arrombamento, de invadir um domicílio, a gente sabe, é óbvio, que é durante o dia, por força constitucional. Certo. Durante o dia, em regra, a gente vai para as 18 horas, enquanto houver sol. Mas, em regra, ato processual, 6 às 20 horas. A grande diferença que eu quero pontuar aqui é em relação ao código anterior, novamente. Certo. Porque antes, o sábado era considerado dia útil. Existia uma discussão sobre isso, a lei não falava só do domingo, que não era dia útil. Então, a doutrina e a jurisprudência entendia que sábado era dia útil, era perfeitamente possível. Eu lembro da gente ter conversado sobre isso. Verdade, a gente conversou. Era perfeitamente possível, Tem um vídeo mas... sobre isso, não tem? Que fala sobre dia, hora, diligência. Tem sim. Não Fala lembro sobre qual que é, não. comunicações em geral. Mostra o card para Mas galera. eu sei que tem um card aqui que a nossa editora vai dizer aqui qual que é. Então, sobre diligência, dia, hora, se tem sol, se não tem sol, se é a hora. Enfim, clica aqui depois. Né? Tá lá. E a busca e apreensão e outros atos coercitivos, executivos em geral, têm que ser realizados dentro desse horário, em dias úteis. E o sábado hoje, expressamente, não é um dia útil. E muita gente quer fazer busca no sábado, mas não pode. Com exceção de plantão, né? Com exceção de plantão. Aí é outra história. Tem previsão lá que as medidas urgentes devem ser cumpridas durante o plantão, óbvio. Mas quando não é um plantão, quando é uma matéria, mesmo que liminar, mas ela não vai ser cumprida em regime de plantão, ela tem que obedecer o horário das 6 às 20 e dias úteis. Não pode ser aos sábados. Muita gente cumpre mandados aos sábados, é normal. Sábado existe expediente, o comércio funciona de manhã, mas o ato processual não pode. O que se pode fazer é penhora. Aí sim a gente tem uma diferença do ato executivo, de penhora e outras execuções. Obrigação de fazer ou de entregar. A penhora você pode fazer. Outros atos executivos, não. Sobre isso, o resumo é penhora, citação, intimação. Pode ser em qualquer dia e qualquer horário. Esse é um resumão que diz para você entender assim, o que pode e o que não pode. Perfeito. Então, ó, colegas da advocacia, já fiquem atentos a isso. Eu sei que vocês estão, mas sempre vale a pena a gente dar essa relembrada aqui pro pessoal da escola. Aí é só dar uma olhadinha lá entre os artigos 212 e 216 do CPC, que trata direitinho sobre esse assunto. Vou fazer a pergunta que estava guardada para depois a gente entrar em outro ponto peculiar. Tá pronto, senhor? Acabou o negócio aí? Tá indo. O fogo apagou, né? Então, presumo que esteja bom. Que bom que apagou. Nisso tudo que a gente já falou dos atos executivos, né? Como você bem frisou, e também dessa questão do CPC, a lei, hora. Te pergunto para ambos, quem puder responder, em relação à atuação direta do advogado com vocês. Sabemos que boa parte está, como você disse, né, em toda profissão existem os mais atentos e os menos atentos, todo lugar é assim, mas aqueles que estão bem atentos da lei, dos códigos, estão ali com isso tinindo, né? É o cara que conhece a regra. Fervilhando na cabeça ali, né? Boa, gostei. Mas o que vocês diriam nesse sentido para os advogados, assim, em atuação direta, para que pudesse ficar de uma forma mais alinhada com vocês em Em relação termos a de isso? dia e horário? Em termos de dia e horário, em termos desses atos, né, executivos que a gente conversou até agora. Cara, eu diria assim, bom senso sempre em primeiro lugar e sempre dentro daquilo que... Bom, o bom senso já diz, né? Mas aquilo que for razoável. Então, se nós temos que agendar uma diligência, vamos agendar em horário comercial. Tem gente que gosta de ficar lá muito cedinho, 5 horas da manhã na espreita, porque o cara sai muito cedo para trabalhar. Se essa for a condição do caso concreto lá, não se tem outra forma de fazer. Mas, em geral, vamos procurar um horário comercial. Tá? Que a parte verifique se o veículo já está lá, para que só então a gente faça, o oficial de justiça saia em diligência, para ser uma coisa muito efetiva, para que o oficial não vá e tenha a surpresa assim, não está lá, poxa, perdi uma diligência, alertei a parte, alguma coisa nesse sentido, e, sobretudo, na utilização da força, do ingresso forçado. Alguns advogados ou alguns depositários, naquela vontade de apreender o veículo, porque é a profissão dos caras, eles são remunerados por isso.
e a gente se coloca em alguma situação em que o veículo está lá dentro, mas a gente precisa entender melhor o que está acontecendo. Pergunta para o vizinho se a pessoa realmente está lá, sabe se a pessoa está de má fé, percebendo que é oficial de justiça, às vezes com força policial ou não, porque se tem uma viatura ali do lado, isso alerta um pouco a vizinhança. A logística para resolver, né? Exatamente, mas às vezes a parte autora, a parte interessada se coloca numa posição de vamos, oficial, você tem a ordem de arrombamento. Resolva, né? Resolva. A diligência é do oficial de justiça. É o oficial de justiça que decide se vai, de que forma, como que eu lido com a parte. Então, o advogado e o depositário estão ali para dar apoio, para identificar o veículo, para se responsabilizar pelo bem, nesse sentido. Mas sempre tenha isso em mente. A diligência e a responsabilidade pela diligência é do oficial de justiça. Então, se a parte lhe indica alguma atitude em que foge da regra, da lei, do roteiro, lembre-se que você é responsável por isso. Tá? Então, resumindo tudo isso, muito bom senso e está ligado no que diz a cartilha. Então, se você está seguro na diligência, se você sabe o que deve fazer, ou melhor, se você sabe o que deve ser feito, o que não pode ser feito, é mais fácil você lidar com o advogado, sempre muito de boa, com muita empatia, com um sorriso quando precisa, com seriedade também quando precisa, principalmente quando o executado estiver ali presente, né? Porque ele vai sentir a dor daquela diligência, por estar tomando o bem dele, Sim. apesar de dívidas, etc. Mas de qualquer hoje em dia não é muito raro você ver uma pessoa com dificuldade financeira, devendo aqui ou devendo ali, mas enfim, a gente não quer discutir direito, né? A gente quer discutir aqui sobre o ato de como cumprir. Mas eu acho que esse é o principal ponto. Bom senso e conhecer as regras. Daí eu tiro duas coisas importantes que eu acho fundamentais aí na hora vou tirar as coisas importantes aqui também. do cumprimento do mandado, que é, como o Daniel falou, a diligência é do oficial de justiça, é o Estado que está ali tomando bem. A parte acompanha na qualidade de depositário. E na prática, a gente vê erro dos dois lados. Sem querer apontar dedos, mas a gente está aqui para evoluir. Sim. A gente vê erro do lado do Estado, na medida em que o oficial de justiça não se coloca à frente, às vezes, para efetuar a apreensão e permite que a parte faça isso. Sim. E de outro lado, a gente tem, às vezes, o depositário, a parte interessada, que quer tomar a frente para poder realizar a diligência. E quem tem que fazer isso é o Estado. A parte não pode participar, a parte não pode interromper a diligência. Quem tem que definir o procedimento, a forma, o momento, é o oficial de justiça. Então, na prática, o que a gente recomenda? O depositário se coloca em uma posição afastada, de modo em que ela não entre em contato direto com a parte. Ela pode estar ali do lado, ali pertinho do lado do carro, não tem problema estar ali próximo, até para dar um apoio visual, mas ela não pode intervir. Sim. Ela não pode, eu diria que até manter comunicação com o réu. Isso pode trazer sérios problemas à diligência. Quem tem a obrigação de fazer isso é o oficial de justiça. E se ele não faz, aí nesse sentido, o advogado ou o depositário pode e deve exigir isso do servidor. Fala, não, quem tem que se colocar nessa posição é o oficial de justiça, se for o caso acompanhado da força policial. A parte fica lá aguardando o bem. Tá? Esse é o procedimento ideal. E o outro ponto que o Daniel falou sobre a localização é que muito se discute sobre a obrigatoriedade de localização, a obrigatoriedade de busca. A parte, eu vou chamar parte, a gente pode falar advogado, parte ou depositário, eu vou chamar de parte. A parte, em geral, no processo civil, ela tem o dever de dar andamento ao processo, de efetuar as diligências necessárias para a efetivação do seu interesse. Sim. Eu vou dar um exemplo, busca de endereços. Se a parte tem acesso a cadastro, se a parte tem acesso aos endereços, às informações, cabe a ela trazer isso aos autos. Pode o juiz fazer isso? Pode o juízo fazer isso? Pode, desde que o juízo tenha acesso a uma ferramenta eletrônica, a um banco de dados, aí pode ser requerido. Mas, em geral, se ambos têm acesso, se a parte tem acesso e se o judiciário tem acesso, a parte deve diligenciar, deve empregar os esforços para trazer informação para os autos e para que o ato seja realizado em seu favor. E você já deve estar entendendo onde é que eu quero chegar. Não cabe ao oficial de justiça investigar sobre a localização do bem. Cabe à parte requereu, a parte apontou o endereço, cabe a ela acompanhar, dentro das suas possibilidades, o destino daquele bem. De nada adianta expedir um mandado para o endereço onde sabidamente o bem não está mais. Claro.
né? Completamente desnecessário. Então, é por isso que a gente diz que quando o escritório ou a parte tem uma estrutura, se preocupa com essa diligência prévia, com esse levantamento de informações prévio, a sua diligência é a investigação mesmo. Existem investigadores que trabalham com isso, os localizadores. O pessoal trabalha com GPS, aquele GPSzinho que você esconde no veículo para saber onde é que não vamos nem discutir a legalidade disso, mas cada um tem o seu mas meio. Existe a ferramenta, existe. Né? E a gente não vai dizer isso para os localizadores, para os depositários, porque o método é deles. O que importa para a gente é que eles entrem em contato conosco e digam, olha, oficial, o veículo está localizado e neste momento eu sei onde ele está. Vamos fazer a diligência? Sim. Vamos brindar? Um café bonito desse? Vamos lá. Um brinde de café. Você quer café mesmo, né? Não é iguaria não, né? Tire suas conclusões. Eita, que tá fervendo. É bom para ficar acordado. Pois é. Você tomou sem açúcar mesmo? Claro. Eu só tomo café sem açúcar. É o certo, né? É o certo, né? Tá bom. Mas então, para fechar esse ponto, que eu sei que eu me estendi um pouco, não só é interessante, mas como é dever da parte fazer isso. Fazer essa busca para que a diligência seja efetiva. E aí eu já trago qual é o dever do oficial de justiça. Efetuar a busca no endereço, ou pode ser um outro endereço também apontado pela parte no meio da diligência, não tem problema nenhum. E efetivar a apreensão. A apreensão é o dever do oficial de justiça. Claro, o oficial foi no endereço tal e recebeu a informação de que não está mais lá, que está em outro canto. Obviamente nós temos o dever de ir atrás do bem. E como você falou de endereço, eu já lhe pergunto, e o condomínio? Condomínio é sempre polêmico. Condomínio é sempre um problema. Condomínio a gente tem uma grande dificuldade porque existe uma ficção criada, e eu vou chamar de ficção porque nós somos contra esse entendimento, de que o acesso à área comum de condomínio é livre. Sim. Nós não concordamos com isso. Por quê? Porque a área comum é considerada domicílio. Não existe dúvida. É domicílio. Como é que eu ingresso de uma maneira forçada em um domicílio? Pode ser da casa para dentro, pode ser da portaria para dentro. Através de uma ordem judicial específica, nesse caso aqui, com ordem de arrombamento. Então eu preciso ter uma ordem, se for de busca e apreensão, por força de lei, com a ordem de arrombamento. E essa é a grande polêmica. Muitos entendem que não, que relativizam o conceito de domicílio dentro de um condomínio. Porque dizem, olha, você já não está com uma ordem judicial qualquer, a Constituição não diz, lá no artigo 5º, inciso 11, que mediante ordem judicial você pode ingressar à força no domicílio? Pode, se a ordem judicial permitir esse ingresso forçado. Não é qualquer ordem. A gente sabe que intimação, citação, penhora em geral, busca e apreensão de bens móveis de pessoas em geral, eu não posso. Eu preciso ter uma ordem específica. O que é uma ordem específica? É um despejo, uma reintegração de posse, uma prisão criminal, porque a lei permite, uma busca e apreensão criminal, porque a lei permite. Mas nesse nosso caso aqui, não. Então, se eu relativizo o conceito de condomínio, a garantia constitucional em inviolabilidade de domicílio para fazer uma busca e apreensão sem a ordem de arrombamento, eu estou relativizando uma garantia constitucional. De um lado eu tenho a efetividade da ordem, de outro eu tenho uma garantia fundamental. Pode o oficial de justiça fazer esse juízo de valor tão aprofundado a ponto de ponderar entre princípios constitucionais, efetividade de um lado e uma garantia fundamental do outro? A gente entende que não. A resposta mais conversada, mais argumentada sobre isso está nesse videozinho aqui. Perfeito. Onde você está com um bigode aqui no card falando a atuação do oficial de justiça em condomínios. Ou seja, seja amigo do porteiro. Para que a gente não mergulhe tanto nesse assunto aqui. Na prática de verdade, se o veículo a ser apreendido está dentro do condomínio, a solução mais fácil é conversar com a pessoa que pode autorizar o seu ingresso no condomínio. Perfeito. O síndico, ou funcionário da portaria, ou o proprietário da área privativa para onde você vai. Então, essas três pessoas. Ah, mas o cara do apartamento X disse que eu posso entrar. Ele não é o representante do condomínio para autorizar a sua entrada ali. Quem é o representante? O síndico, sem dúvida, e o funcionário que está ali na portaria também pode conceder esse acesso para você. Olha, ordem judicial, oficial de justiça, é isso aqui. Então, essa é uma boa prática. E se eles não permitirem? Aí é outra história que está naquele videozinho lá que a gente já comentou. Em suma, resposta bem objetiva. Nós entendemos que não existe livre acesso à área comum de condomínio por se tratar de um domicílio. Só com ordem judicial específica, nesse caso com ordem de arrombamento.
Perfeito. Dando continuidade, obviamente, mas sempre, afinal de contas, estamos conversando sobre a relação de vocês com os advogados. Vocês podem também falar para os nossos amigos da advocacia boas práticas, cautelas a se tomar, coisas do tipo, para que a gente possa alinhar ainda mais. Podemos. E antes de começar, eu ainda quero pegar aquele ganchinho sobre domicílio, que me caiu a ficha quando eu li o script, para dizer uma curiosidade que é interessante. Não é nem uma curiosidade, é uma regra, uma lei séria, que é interessante e muitos se surpreendem. Ainda é violação de domicílio, mesmo que, nesse caso do condomínio, o síndico permita que você entre. E se por qualquer motivo ele mudar de ideia e falar, estou incomodado, eu gostaria que você saísse. Você precisa sair. Essa eu me lembro. Você deve sair. Você deve sair. Ele pode mudar de ideia e você deve sair. Porque se você permanecer contra a vontade, apesar dele ter permitido que você entrasse, você vai estar cometendo um crime de violação de domicílio. Então essa é uma dica, isso é curioso, muita gente se surpreende com isso. Porque são dois verbos, né? É ingressar ou permanecer. Os dois caracterizam um crime de violação de domicílio e que, complementando o que o Daniel falou, pode ser também abuso de autoridade. É importante lembrar disso. Dependendo dos requisitos dos elementos presentes, se houver um dolo específico, também não vamos entrar nesse detalhe, mas pode ser abuso de autoridade e a pena é bem maior, é bem mais séria. Mas voltando lá sobre as dicas. E essa é uma boa dica, é uma cautela a se tomar. Às vezes o advogado, a parte, qualquer um que seja, não tem isso em mente. E na hora, a pessoa mandou sair. E o que eu faço? Não, já comecei e vou terminar. Já comecei, é o que se pensa. Enfim, mas voltando lá para as dicas, como você pediu, busque a apreensão de veículo. Né? Então, o veículo é um bem, obviamente, móvel e ele pode ir para qualquer lugar, qualquer tempo. É fácil remover ele de um endereço e para o outro. E as partes interessadas devem estar sempre de olho, tanto no veículo, quanto no andamento do processo e, sobretudo, na expedição do mandado de busca e apreensão. Então, se eu estou lá diligente no processo, saiu o mandado que eu pedi. E ele foi distribuído para o oficial de justiça X. Então, entre em contato com esse oficial de justiça. Como? Pega o telefone dele na central de mandados, na comarca, enfim, na administração do judiciário ao qual o oficial pertence. Pega o telefone com ele e entre em contato logo com ele. Porque o oficial de justiça, além de ter recebido o mandado, ele tem um prazo para cumprir aquele mandado ou devolver aquele mandado sem cumprimento. Então, e esse prazo é administrativo, depende de cada região. No nosso caso aqui, e é comum ser um prazo de 30 dias. Então, aqui, quando passa esse prazo de 30 dias e a parte interessada não nos consulta, não nos procura, eu devo devolver o mandado sem cumprimento. Então, quando a parte está ligada, está atenta nisso, então já entra logo em contato com o oficial de justiça. Mas não adianta entrar em contato conosco só para dizer, oi, bom dia, tudo bem? E aí, você está com mandado, né? Eu estou ligado, você está com mandado. Se ele não souber onde está o veículo. Então, a parte interessada precisa ser diligente e investigar para quando entrar em contato conosco, nos apontar o endereço correto do veículo e agendar tudo isso aí. Importante, e eu já vi problemas sobre isso. A identificação da pessoa quando entra em contato com o oficial de justiça. Porque pense nesse sentido. O Mauro, vamos criar um cenário rápido aqui. O Mauro é a parte ré, ele está com o carro e está devendo. Pô, Mauro, paga esse carro aí. Está devendo. Sai uma ação contra ele e ele está ligado que tem um processo. Pode o Mauro a qualquer tempo ligar para mim, oficial de justiça, e perguntar, e aí, está com mandado? Você vai quando? E se eu passo essas informações para o Mauro? Ele diz, eu sou o autor. Se passando pelo autor. Então, o oficial tem que ter cuidado de saber para quem está passando aquelas informações e com quem ele está agendando. Se é um depositário, se é um advogado, se é um localizador que você já conhece, já tem intimidade, já fez outras diligências, e ele te liga, você já vai saber com quem está falando. Aí é tranquilo. Mas se é a primeira vez que a parte vai entrar em contato contigo, você nunca falou com ela, tenha esse cuidado. É muito comum também os escritórios de advocacia entrarem em contato com o oficial de justiça, apesar do depositário já ter feito isso. A gente falou isso mais no início do vídeo. Quem é esse advogado que está me ligando? Quem é esse escritório que está me ligando? A pessoa para a qual vou me comunicar, passar informação, tem procuração nos autos para atuar nesse processo? Então a gente tem que tomar essa série de cuidado. E apesar do depositário estar ali de fato dizendo, não, eu sou o depositário tal, o meu RG, meu CPF é esse, ainda poderia o Mauro estar se passando por esse cara. Então, a gente nunca conversou, eu ainda não conheço, entenda que eu preciso ter essa cautela. Manda para mim uma fotografia com o seu documento
para eu saber que eu estou falando com a pessoa certa. Comunicação eletrônica. Isso mesmo. E eu não passar essa informação aqui, que é importante para o processo, para terceiros. Isso é o oficial de justiça tomando cuidado com o processo e com o ato. E é importante o advogado saber disso. É importante a galera dos escritórios de advocacia estar ligados nisso. Os depositários, os localizadores, se perceberem disso. E alguns ainda se colocam alguma barreira, alguma objeção. Poxa, é burocracia. Poxa, está exigindo demais. Cara, se você for para o fórum, numa audiência, se apresentá-la para o juiz ou para qualquer servidor do cartório, do juízo, ele vai pedir a sua identificação. E por telefone, você, depositário, você está falando com o servidor do juízo. Então, me apresente a sua identificação. Eu só preciso disso, a gente quebra esse obstáculo e faz tudo o que precisa fazer conforme a nossa cartilha. Então, e essa dica é importante porque muita gente pula e quando o oficial quer fazer, alguns colocam objeção. Eu acho que isso daí que você falou, a gente tem que ter atenção na hora do contato. Eu acho que no início do contato, não digo só a identificação, que é fundamental, mas o início do contato. Por quê? Tem muita gente que aguarda o contato do oficial de justiça, mas essa não é a regra. O poder público não costuma ir atrás de você para resolver o seu problema. Claro. Você que acompanha, você vai despachar com o juiz, você vai, entre aspas, despachar com o oficial de justiça. A gente, quando tem um mandado de busca e apreensão, a gente, em regra, só apreende se eu tiver para quem entregar. A parte tem que estar acompanhando. O ideal é que o juízo publique uma intimação dizendo que o mandado foi expedido. Isso acontece aqui. A nossa regra hoje determina que isso aconteça. Isso é perfeito, porque o advogado toma ciência, a parte toma ciência, e ela pode acompanhar o oficial de justiça. Como é que vai acompanhar? Nossa sugestão: entre em contato com o oficial. Não espere o oficial de justiça entrar em contato com você, porque muitos não vão entrar. Muitos têm uma demanda de trabalho muito grande e está lá com a ordem judicial aguardando o interessado se apresentar. Dizer, olha, eu estou aqui e eu quero o veículo. É muito frequente a parte desistir da ação, o veículo está em local incerto, e aí o oficial de justiça vai ficar empregando esforços inúteis. Tá? Então, esse é o lado que a parte tem que olhar também do oficial de justiça, que eu falei lá no começo. Poxa, vai atrás dele, não deixa na mão do oficial. Tem local que diz que a regra é o oficial de justiça tem que entrar em contato com a parte. Nós não achamos isso adequado, nós achamos adequado a intimação formal da parte através do advogado, para que ele, caso queira, acompanhe a diligência. Na prática, se não tem ninguém para receber o bem, a gente não faz a diligência, porque eu vou aprender a entregar para quem? Pois é. Não vai levar e botar na garagem da sua casa. Né? E o engraçado é que a gente sabe que tem algumas regiões, e quando a gente aqui fala que tem uma regra local bem desenhadinha, bem específica, isso é ótimo para o oficial de justiça. Porque o CPC ele é meio genérico e o regulamento local desenha a forma mais detalhada. E a gente sabe que tem regiões que não tem esse tipo de regulamento, em que o oficial de justiça deve fazer a diligência para tentar localizar o bem. Sim. Olha que engraçado. Caramba, eu recebi mandado de busca e apreensão. Tudo bem, tem o nome busca, ou seja, eu devo buscar, mas eu não devo investigar. Sim. Mas a gente já falou sobre isso para não voltar no assunto, né? É o dever da parte. Pois é, mas é engraçado que em alguns locais, em algumas regiões, eu não sei aqui apontar exatamente qual é o estado, Pernambuco. Você sabe, Pernambuco é assim. Pernambuco tem, eu não sei se tem uma regra ou se é costume, mas a gente tem colegas de Pernambuco que dizem que lá eles são obrigados, de uma maneira ou outra, a fazer essa diligência de busca só. Não, eu não vou aprender. Se você é pernambucano ou trabalha no estado de Pernambuco, comenta aqui com a gente se acontece assim, por que é assim, como mudar, qual a regra, qual é a regra, né? Ou pernambucano ou algum outro estado ou região que também faça dessa forma, porque na nossa opinião não é efetiva. Não. Então, de qualquer forma, a gente aguarda que a parte se apresente, ofereça todos os meios, né? E o Mauro também falou sobre o comportamento do advogado ou do depositário durante a diligência. Ele está ali basicamente para dois motivos. Primeiro, para apontar o endereço exato onde está o veículo, dizer, olha, está ali, localizei. E segundo, para receber o veículo depois de apreendido. Uhum. Entre o primeiro ato e o último, ele não deve agir. Diligência, né? Pois é. E alguns também costumam, talvez por falta dessa informação, ou talvez até pela falta de proatividade do oficial de justiça, a parte se vê ali tentada a agir para tentar ajudar. Tá? Mas esse é um ponto fora da curva, essa não é a regra. Então, essa é mais uma dica para os advogados, para os localizadores. O que mais que a gente pode falar sobre isso? É porque realmente é estranho, né? Você tá indo lá,
buscar alguma coisa, né? Executar, melhor dizendo, a ação e não leva a nada. Eu também tenho um pensamento sobre isso. A ordem, ela é tanto de busca quanto é apreensão, como o Daniel falou. Mas veja que o objetivo, o fim, é a apreensão. Sim. É o bem. A busca é meio. Através de uma busca, eu efetuo a apreensão. Eu só busco para aprender. Qual é o sentido em um oficial de justiça fazer uma diligência tão somente para a busca? Eu não vejo finalidade nisso. Claro, a parte vai ficar sabendo, mas o objetivo do processo não é ficar sabendo se o bem está lá. É aprender. Então a parte tem o dever de acompanhar. Se o bem não estiver, a diligência é frustrada e tenta-se novamente em outro endereço depois. Sim. Mas a gente não vê fundamento nisso. Eu só vejo um fundamento. Desonerar o dever de procura da parte. Desonerar o dever de colaborar com o processo e realizar diligências no sentido de localizar o veículo. Então a parte não quer fazer absolutamente nada. Ela só quer fazer se o Estado tiver certeza absoluta que o bem dela está lá. Mas esse é o dever dela. O dever do Estado é fazer a apreensão. Sim. Então, por conta disso, não só é estranho, como para a gente foge um pouco à finalidade, foge ao procedimento e ao próprio direito, em última palavra. Cada um tem que fazer sua função. Nesse sentido. É estranho. Tem mais algumas dicas que a gente pode conversar com os advogados ou depositários, que pode ser interessante quando o depositário, vamos combinar assim, eu acho que a gente até já combinou, né? Quando a gente falar advogado, lê-se, depositário, localizador, etc. Parte, né? A parte. Quando a parte ela já está ligada no procedimento do oficial de justiça, ela já sabe o que esperar na diligência. Sim. Mas às vezes a parte ou não está ligada, ou às vezes está acostumada a lidar com aquela galera de oficiais que precisa levar um choquezinho, precisa despertar um pouco, aquele que precisa de um pouco mais de proatividade. Tá? Mas se o objetivo é dizer assim, advogado, o que esperar do oficial de justiça? Como que, na regra, a gente deveria atuar? Estou com mandado de busca e apreensão, houve aquela comunicação inicial toda, localizamos o veículo, chegamos no endereço. Tá? O oficial de justiça é que vai decidir antes se ele deve ou não deve chamar o apoio policial. Tá? Como agir em relação a isso. Mas é muito interessante em que se combine logo com a parte, olha, se o veículo estiver em local público, se estiver no estacionamento, na rua, você tem como estacionar o seu veículo de forma que dificulte a evasão, a fuga da parte? Não é para o oficial de justiça chegar fechando os carros, né? Mas se o advogado puder fazer isso, providenciar alguma dificuldade, seria interessante. E no momento em que o oficial de justiça se apresenta, se identifica e dá a voz de apreensão do veículo, ele já exige a chave, já toma conta do veículo para que o executado não evada do local. Então, fica ligado ali na porta. Se a chave está na ignição, o oficial já entra e já pega, o veículo já está apreendido. Então, não tem essa, me dá licença, por favor, obviamente com educação, com cordialidade, claro, tudo isso, mas é uma apreensão. Então, esse é o veículo, ele é obrigado a entregar chaves, a documentação, ele pode e até deve, se a situação permitir, retirar todos os seus bens pessoais, porque para fazer isso num segundo momento precisa de autorização judicial. Então, se tem bens pessoais dentro do veículo, deixe a parte executada remover. Inclusive, isso é melhor para a parte autora, que ela não precisa ser o depositário também daqueles bens pessoais. Então, deixe de tirar os pertences, verifica se está lá o macaco, chave de roda, pneus, você precisa verificar o estado de conservação em que um bem se encontra, precisa relatar isso no momento posterior, no seu auto de apreensão. Vá devagar, senão daqui a pouco a gente entra na avaliação. É uma vistoria que se faz, é uma vistoria sumária, mas é uma vistoria. Você deve fazer a vistoria e não se preocupar com atribuir valor. Sim, mas você deve fazer a vistoria, como se você estivesse comprando um carro, como é que está aquele carro? Está arranhado, está estragado, nível de combustível, quilometragem, etc. E o interessante é que a lei não fala sobre isso. Não fala sobre isso. A lei não fala que o oficial tem que fazer isso. A gente faz por uma questão de bom senso. Você está entregando um bem. Que bem? Um carro. Como é que está esse carro? Diz o bom senso que eu devo dizer as condições gerais. Por isso que eu chamei agora de vistoria sumária. E isso é importante para as duas partes. Primeiro, porque você vai pegar aquele bem e depositar na responsabilidade do depositário. E no segundo momento, caso a parte executada pague, o que acontece? O bem deve voltar para a parte executada. Em que estado e condições? Na mesma em que ele foi apreendido. E que estado e condições eram esses?
se você não registra. Ninguém é melhor do que o oficial com fé pública. Então, registre. Pegue sua câmera fotográfica, pega o seu celular, tira meia dúzia de fotos ali, as fotos importantes, necessárias. Como são essas fotos? Entra no OLX e no Mercado Livre e vê como estão as fotos dos carros em venda lá, ou à venda lá. Você vai descobrir quais fotos tirar. Faz umas fotografias externas, faz umas fotografias internas, painel, quilometragem e tal, e escreve pouco no relatório, conforme o relatório fotográfico anexo, e ainda pergunta, depositário, advogado, o senhor gostaria de acrescentar alguma observação nesse meu relatório? Porque, caso contrário, vai em relatório fotográfico. Quer apontar algum detalhe que lhe incomode? Procurar os defeitos logo, que é isso que pode gerar responsabilidade para ele, são os defeitos. Aí, às vezes, não, olha aqui, esse pneu tá assim, já está na fotografia. Ah, mas o nível de combustível, a quilometragem, já está na fotografia. Foto resolve um monte de coisa. Isso. Mas ainda assim, o que a fotografia não registrar, escreva. Não tem problema nenhum, mas é importante registrar isso. O que mais? Disso tudo que você falou, em relação aos cuidados para evitar a evasão, e a gente sabe, a gente não comentou, mas a gente sabe que grande parcela da população, nesse caso de veículo, age de má fé, e a gente fala por experiência prática, muita gente tenta não entregar, tenta dar um jeitinho, tenta se evadir. A gente não está supondo, a gente está afirmando. É muita gente que faz isso. Principalmente quando existem ações revisionais, em que é natural que existe uma tentativa de ocultação do bem enquanto a revisional seja processada, seja julgada. Isso dificulta o nosso trabalho e as partes às vezes tentam resistir. E tomando esses cuidados que o Daniel falou, se a gente tiver com 2 oficiais de justiça, que é o que diz a lei, é o que diz o Código de Processo Civil, cumprem 2, a gente vai ter uma facilidade muito maior de evitar determinados comportamentos. Poxa, como é que eu vou evitar o cidadão de entrar no carro? O Daniel falou, tenta evitar tal. Eu vou fazer o quê? Só se eu estiver com a polícia. Não necessariamente. Se você está em 2, o veículo está ali paradinho, eu vou dizer um exemplo bem prático. Encosta aqui, ó, na porta do carro. Ou encosta na porta do carro. Quem é que em sua consciência vai chegar na frente de 2 representantes do judiciário e vai usar a força para poder ingressar? As pessoas são oportunistas. Poucos se utilizam de força e de violência. A grande maioria de fuga, grande maioria, é oportunismo. Esse cuidado que a gente tem que ter, se a gente tiver em 2, seja para impor o ato de uma maneira mais adequada, seja para impedir o acesso ao veículo, seja para em um momento de distração ser acossada a chave, seja para segurança física, segurança jurídica, tudo isso facilita se a gente tiver em 2. Ou também, sempre que possível, com apoio da polícia, que é um outro assunto que a gente já discutiu, mas a gente falou também que nem sempre é interessante a polícia estar presente. Não são todos os momentos, existem exceções. É recomendável que esteja a polícia? Sim, mas veja, a gente está diante de uma ação civil. A gente não está diante de um possível criminoso. Sim. Temos que ter as cautelas para evitar a fuga, para evitar a frustração da diligência e as cautelas que envolvam também a segurança. Depender do caso, vai ser necessária a polícia. Tem gente que só cumpre com a polícia. Eu não critico. Tem gente que nunca cumpre com a polícia. Eu também não critico. Cada um sabe aquilo que é capaz e cada um sabe o que é que pode acontecer na sua diligência. Até onde consegue ir. Né? Depende do caso concreto. Vai muito do perfil do oficial de justiça, da experiência do oficial de justiça. O fato é, você nunca sabe o que você vai encontrar e você nunca sabe qual vai ser a reação da pessoa. Então, fica isso em mente, fica suspenso para você somar isso na hora de você decidir. E uma única dica sobre isso que o Mauro falou em relação a se portar, se colocar na frente da porta do veículo, isso em geral funciona muito, mas um cuidado, se você é uma pessoa pequena, se você é mulher e a pessoa, o executado, o devedor, está lá agressivo, está se esperneando, está apontando o dedo, às vezes é um cara muito grande, às vezes pode até ser um cara pequeno, mas o estado psicológico da pessoa está agressiva demais, e essa vai a dica tanto para o oficial quanto para o advogado, esse não é o momento de você peitar a outra pessoa. Ser hostil, né? Porque nesse momento ela volta com agressividade, e você não está ali para segurar ou para resistir à agressão ali do executado. A sua missão ali é fazer uma apreensão do veículo. Se por acaso ele se colocou agressivo, se colocou hostil, se colocou com raiva no momento público, num ambiente público ou particular, não é a sua missão lidar com aquilo. O oficial de justiça resolve o problema com a voz, com a palavra, com a determinação. Não com o uso de força, não com... Mas com o uso de... Às vezes a estratégia pode funcionar, pode resolver isso. E eu tenho um exemplo rápido sobre isso, e eu já fiz uma busca e apreensão dentro
estacionamento de supermercado. Uma galera, um monte de veículo, as pessoas chegando e saindo com compra, enfim. E aí eu estava com o advogado, com o depositário, e o veículo a ser apreendido era um taxista. O motorista estava dentro do táxi. Então, como retirar esse cara de dentro do táxi sem que ele inicie uma evasão, uma tentativa de evasão, e ainda no ambiente público, no meio do estacionamento do supermercado, com as pessoas transitando ali. Entra no táxi. Boa tarde, o senhor está livre? Aí o cara fala, tô, e vai embora com você. Qual foi a minha estratégia? Eu não estava com a força pública nesse dia. Mas todo estacionamento de supermercado ou shopping normalmente tem uma equipe de segurança que mais na frente tem uma cancela. Mas equipe de segurança com certeza. Então, antes de eu me aproximar do veículo, eu combinei aqui com o advogado, com o depositário, olha, tenta estacionar o carro de vocês nessa posição ou naquela posição, que evite que ele tente evadir com velocidade. Se ele conseguir se ele manobrar, até vai, mas na pressa, no susto, ele não consegue. E antes de eu iniciar a diligência, eu me identifiquei para o segurança do supermercado. Olha, oficial de justiça, eu estou com esse mandado. Aqueles 2 veículos ali, eles se posicionaram com essa estratégia. Aquele táxi ali, com a placa X, ele está com essa ordem de apreensão. Então, eu vou cumprir a ordem. Mas eu quero cumprir essa ordem da forma mais discreta para não impactar aqui no supermercado, no estacionamento, com as pessoas, era um lugar grande. Ele, pois não. Na hora, ele pegou o radinho dele aqui, chamou a equipe, chegaram 2 motos, falou, ó, só me dá apoio, só fica por perto, só isso. E na hora, eu me aproximei do taxista, ele baixou aqui o vidrinho. Bom dia, senhor fulano. E apresentei para ele, ele ficou meio assim assustado, olha, eu estou com esse documento, tá mal. Expliquei tudo para ele. Obviamente ele ficou meio nervoso, meio assim agitado, falando, não, há o que se fazer. Aqueles 2 carros estão aqui acompanhando, ali do lado, aquelas 2 motos, é a equipe de segurança aqui do supermercado, tá? Então o senhor já está meio aqui, tá? Nessa situação, então não há muito o que fazer. Meu Deus, o que eu faço? Agora o senhor, por gentileza, saia do carro, me entregue a chave e chame um outro táxi para o senhor Chama o colega. É engraçado falar assim, tá brincando, mas é sério. É sério. Se a gente não toma essa precaução e o cara não observa que eu tô ali com uma estrutura na diligência, ele vai falar, é só um cara, é só um oficial de justiça. Aí ele cresce. É igual a gente vê nos filmes, né? Chega um policial só na porta e diz, a casa está cercada, sai agora. E tá ele sozinho lá, na verdade. Mas você acaba ganhando com a imposição, com esclarecendo ao cidadão de que aquilo dali é sério, que ele não pode resistir àquele ato. Vocês falaram agora a última palavra que fez um plim aqui na minha cabeça. Vocês falaram de endereço no meio dessa explicação. Quem fez o plim foi o celular aqui do lado várias vezes. Foi verdade. O Daniel falou endereço, então me veio a seguinte questão aqui. Se você chegou no endereço para apreensão do veículo, né? E não tiver ninguém, como é que funciona? Pode arrombar, não pode arrombar? Você presume que realmente não tem ninguém ou você confere que não tem ninguém? Como é que funciona isso? Ou a pessoa está lá dentro dormindo e não te responde. Exatamente, porque até mesmo pode se esconder nesse momento. E o que diz a lei? Nada. Diz a lei não prevê essas hipóteses. O legislador não prevê, é difícil. Isso acontece na prática, a gente aprende com experiência. Tem situações que a gente não pensa, quando chega na hora e fala, e agora? E agora, José? Olha, eu vou falar primeiro mais fácil. Quando tem alguém e essa pessoa se recusa, está resolvido. Ela não pode se recusar. A ordem é cumprida. O arrombamento é feito com os cuidados que devem ser tomados e a ordem é cumprida. Quando não tem ninguém, a gente está diante de uma ausência legislativa. Porque o código diz, se a pessoa se recusar a abrir as portas da casa, aí será feito o arrombamento. Se não tem ninguém, eu não tenho ninguém recusando. Não tem resistência. Eu posso ter uma mera ausência, aí vai depender do caso concreto. Você precisa tomar as cautelas necessárias para tentar entrar em contato com esse alguém. De preferência para que ela esteja presente, para que você dê a oportunidade a ela franquear o acesso. Sim. Até para ela não tomar um susto quando chegar em casa achando que foi assaltada, que foi roubada. Então você tem que ter esse cuidado mínimo. Deixa alguém de olho na porta aguardando. Pega informação com os vizinhos. Fulano, que horas que tem alguém em casa? Então, aqui nunca tem ninguém em casa. Só a partir de tal hora. Volta naquela hora para fazer a diligência. Não faça o arrombamento. A gente acha que isso é abusivo. Não existe um risco imediato ali de ocultação do bem. Se a parte quiser, ela pode deixar alguém ali de olho até chegar ao final do dia ou até o dia seguinte para você 5 horas da manhã depois, se for o caso.
Né? Então, Mas nesse caso justifica. Justifica. Por conta do contexto, né? Sim. então, não tem uma resposta certa para isso. A resposta é ter cuidado. Não quer dizer que o fato de você ter a ordem judicial com ordem de arrombamento, o bem-estar ali, você vai arrombar e cumprir essa ordem a todo custo. É esse cuidado que o legislador teve ao tirar essa autonomia do oficial de justiça. Sim. E jogar essa ponderação para o magistrado. Porque nem todo mundo tem esse cuidado. O bom senso, né? A parte que está lá é parte. Ela tem interesse. Ela não é imparcial, ela é parcial. Ela quer efetuar o arrombamento para pegar o bem dela. Mas o oficial de justiça, como imparcial, tem que ponderar nesse caso, fazer o juízo de valor, aguardar se for necessário, entrar em contato, buscar informação. Poxa, já tentei, já estou suspeitando que aqui tem uma ocultação por motivo A, B e C. Poxa, eu vou fazer o arrombamento. Aí sim, você faz o arrombamento, comunica aos vizinhos, pega uma cópia do mandado, deixa dentro da residência, deixa a tua certidão, toma os cuidados necessários. Para arrombamento você tem que chamar 2 testemunhas para acompanhar a diligência. Isso, chama os vizinhos. Etc. No caso de não ter ninguém em casa, chama os vizinhos. Fala, vizinhos, entre em contato. Enfim, tome todos os cuidados possíveis. Imagine que seja você, na sua casa. Você tem uma ação revisional, o teu advogado disse que está tudo bem, que o seu bem não vai ser apreendido. Você chega em casa, seu veículo não está lá. Você saiu para comprar pão e voltou e... Cadê minha moto? Pois É é. estranho, né? Então é muito cuidado nessa hora. Pode fazer? Pode. Mas primeiro, tente outra maneira. Naquele outro vídeo de busca e apreensão, que a gente já falou, existe um outro vídeo, tem uma historiazinha lá que acontece uma coisa muito parecida, a parte insistindo para que eu efetuasse o arrombamento. E eu não vou contar essa história aqui. Não Se você conta. quiser ver, lá no outro vídeo tem um desfecho interessante. Não Tem um pode. desfecho legal lá. Eu tenho uma exceção. Lembrei de uma exceção. Se for uma medida urgente, existe um efetivo risco de ocultação do bem, de fuga, já fundamentado, já analisado pelo juiz e determinado para cumprimento em plantão. Aí sim, se a pessoa não está em casa, você não pode deixar de cumprir, porque existe um efetivo risco já analisado e já há essa determinação. Aí sim. Mas você deixa lá coladinho. Deixa, chama os vizinhos, toma todos os cuidados, tenta telefonar para avisar, toma todos os Caramba, o cuidados. oficial de justiça levou seu carro. Você deixa lá. E deixa, quando a empresa Entendi. avisa, porque a empresa vai ficar preocupada quando você faz uma apreensão dentro de... O carro está numa oficina, por exemplo. Sim, sim. Você vai fazer uma apreensão, a empresa vai se sentir toda responsável por aquilo. Calma, cumprimento de ordem oficial, fica aqui com a cópia do mandado para você. Para quando o cara vier, você informar por que culpar, que né? o carro não está aqui. Isso. E é isso. Já aconteceu comigo um carro na rua, estacionado na rua o dia inteiro. Eu fiquei 2 horas procurando, descobri onde a pessoa trabalhava, era bem do lado. Fui, falei, não sei, era só não sei. Ficou claro que a pessoa sabia e estava se escondendo para que o carro não fosse levado. Chamamos o guincho, levamos o carro, fui no estabelecimento, aqui está a ordem. Eu sabia que a pessoa sabia. E levamos o carro. Depois ela deve ter dito no processo horrores sobre mim. Mas eu certifiquei tudo, coloquei tudo no alto, deixei bem claro. Que bom, que maravilha, senhores. E você? O que você acha? Você quer conversar mais conosco? Quer saber mais os procedimentos aí para a gente poder alinhar essa conversa entre os advogados e os oficiais? Escreve aqui embaixo nos comentários desse vídeo e acompanha todos os vídeos da série em nosso canal. E não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar, fazer todo aquele protocolo que o YouTube sempre exige, tá bom? Um abraço para você e não esquece de acompanhar a gente também no nosso site e fica aí pro Making Off. Até a próxima. Não, Desídia é forte. Desídia é mais forte que esse café. Esse café deu uma tapa no meu juízo. Eu fiz ele fortinho de propósito. Pausa. Esse celular, hein? Desgraça da p***, esse celular. Esse celular não para de tocar, não.